Oi, bom dia, boa noite, gente. Então, eu sou a Edjane, tô de volta aqui porque eu moro no norte, né? Eu moro em Manaus, Amazonas. E agora, aqui em Manaus, começou o verão amazonense. Verão amazonense. Enquanto lá pro sul, meus colegas que têm miastenia estão reclamando que tá fazendo frio, aqui tá fazendo calor. Agora, nesse momento, deve estar. São. Tipo, agora nesse momento deve ser umas 8 horas da noite. E tá fazendo simplesmente uns 35 graus. Eu tô suando aqui. Eu não tô mais suando porque eu tô com o ar-condicionado ligado. Talvez até vocês escutem o barulho do ar-condicionado aí. Um barulhinho bem fraquinho que ele faz. Um barulhinho bem suave. Mas então, nessa hora, eu sei que lá no sul, quando o pessoal quando começa o verão pra lá, que é tipo em final do ano, né? E aqui começa a esfriar um pouco, esfriar entre aspas, porque esfriar mesmo nunca esfria, mas aqui fica um clima melhor no final do ano. E pra vocês esquenta, né? E agora pra vocês esfria e pra gente esquenta. Esquenta muito. Tava até demorando um pouco, porque o clima tá meio diferente, então tá mudando. O clima ele tá meio que maluco. Então tem chovido ainda. Então assim, mas mesmo assim começou a esquentar de verdade. E a gente tem que se cuidar. Então, nessa hora, hoje eu até ouvi uma música, um musical que dizia assim, que eu aprendi a pisar no freio antes de virar a chave. E eu acho que quem tem miastenia é mais ou menos isso. A gente tem que aprender a pisar no freio antes de virar a chave. E assim, hoje, por exemplo, aconteceu um probleminha aqui em casa. A senhora que trabalha aqui em casa, que faz a limpeza, porque eu não consigo fazer limpeza, gente. Principalmente no calor. No calor é que eu não consigo mesmo. Então, eu suo muito, porque além da miastenia, eu já tenho 57 anos, então, mas já passei da fase da menopausa. E também já passei um monte de fase. Mas eu tenho um problema na tireoide e nesse momento eu tô com meu TSH muito baixo, inclusive meu médico até baixou o meu hormônio, apesar da minha tireoide ter sido eu fiz iodo, aquela iodo, né? Tomei aquele iodo para queimar a tireoide. Mas apesar disso tudo, o meu TSH estava bem baixo ultimamente. Quase que um hipertireoidismo. Não estava ainda hiper, mas estava praticamente. Então eu estava suando assim, mesmo que não estivesse quente, qualquer atividade que eu fizesse eu estava suando. E estava meio nervosa, qualquer coisa me deixava muito nervosa. E assim, como eu tenho miastenia e já tenho propensão a ficar meio estressada, que inclusive no meu diagnóstico eu adquiri miastenia, eu fui diagnosticada em 98, mas foi causado pelo estresse, que eu trabalhava em multinacional. Aliás, eu sempre trabalhei em multinacional, então eu tive uma vida muito estressante. Eu era gerente de comércio exterior, sempre trabalhei em comércio exterior e eu amava. Aliás, até hoje, se alguém quiser conversar comigo sobre comércio exterior, eu fico. Eu fico toda querendo, né? Então, e assim, miastênicos, principalmente do norte. Nesse momento, vamos ter calma, vamos ter cautela. Não vamos fazer exercícios que a gente. Tem muita gente que manda a gente fazer exercício, né? Então, não vamos fazer, gente. Vamos fazer com muita cautela, porque nós sabemos que uma crise miastênica não é brincadeira. Vamos esquecer esse povo aí que tem mania de dizer: ai, você não parece que não tem nada. Ou, sim, graças a Deus eu pareço que não tenho nada, mas eu tenho. Eu tenho uma doença chamada miastenia grave, que causa fraqueza muscular. Eu, Edjane, já tive que fazer cirurgia nos meus olhos várias vezes, porque a minha pitose era muito séria, então eu tive que fazer
cirurgia de pálpebra superior em 2003, porque meu olho fechava direto. E depois eu tive que fazer de novo em 2011. Aí quando foi em 2012 eu tive que fazer novamente. E graças a Deus, a meu olho, ele ainda fica meio caído quando eu fico cansada, mas agora eu acho que acertei o médico, o doutor Antônio Augusto Velasco e Cruz, porque também, além da miastenia, eu adquiri outras doenças. Eu tive a doença de Graves, e eu tive um TRAB altíssimo, e eu tive oftalmopatia de Grave com exoftalmia, é difícil falar essa palavra, e eu tive que fazer cirurgia de descompressão orbitária, e vocês podem ver aí nos meus vídeos que tem, assim, uns casos assim que foi complicado. Eu tomava muito corticóide, eu tomava 80 miligramas de corticóide por dia. E é muito estressante tudo isso. Eu tenho vitiligo, que esse vitiligo apareceu em 2000, aí quando foi, uns 2 anos depois ele sumiu total. Só que aí, em 2011, meu pai faleceu, eu estava em São Paulo, eu fiquei muito nervosa. No dia que ele faleceu, eu tava indo fazer uma aquele exame que você dorme com um monte de coisa na cabeça. Polissonografia, eu acho, né? Acho que é polissonografia, nem lembro mais. Já fiz 2 vezes. E porque eu ronco. Eu tenho um problema, eu ronco. Minha mãe então vive falando que eu ronco, eu ronco, eu ronco. E então eu ronco, né? E aí, mas essa poli, inclusive eu nem cheguei a fazer, eu fiquei muito nervosa. Aí o vitiligo voltou e até hoje eu tô com ele. Ele tem avançado. Ele tá mais avançado do que da primeira vez que ele veio. E da outra vez foi Deus que me curou. Foi Deus, foi uma paz que eu tive, que talvez eu não esteja conseguindo achar esse momento que eu consegui nessa época, esse momento. Mas vitiligo não me atrapalha em nada, sinceramente. Eu não tô nem aí se estão me olhando por causa do vitiligo. E hoje em dia eu vejo que tem uma turma aí enorme, linda, maravilhosa, que tem vitiligo e que tá feliz da vida. Então, sabe aquela palavra que eu não uso? Pois é, para quem tá preocupado com vitiligo. Outro dia uma pessoa me tratou muito mal. Eu moro num condomínio, outro dia uma pessoa falou umas coisas pra mim e eu fiquei malzona, sabe? Assim, fiquei com medo da pessoa. E isso faz mal pra quem tem miastenia. Um cara maluco aí que tem problema de cabeça e ele acha que pode falar tudo que ele quer pra qualquer pessoa no momento que ele acha que deve falar. E é problemático pessoas assim. Então ele me magoou muito, sabe assim. Mas depois eu vi que eu não tinha que dar trela não, sabe assim, que realmente a pessoa é louca e não foi só a mim, ele trata mal todo mundo, então. Mas ele falou algumas coisas pra mim que não foram muito legais e eu fiquei muito magoada, assim. E sempre assim que acontece alguma coisa, o vitiligo aumenta. Minha boca, olha aqui, tá vendo? Ele tá, né? Tá aparecendo no rosto. E aqui no pescoço também. Tá aparecendo aqui assim. Mas a mão, o cotovelo, ó. Cotovelo. Esse aqui também, ó. Tava começando. E tem nos pés também. Mas isso é de menos. Então, o que eu tô querendo falar é que essa frase que eu vi nessa música hoje, de eu piso no freio antes de de virar a chave, sabe assim, é muito, muito, muito parecido, assim, é quase que, sei lá, um mantra pra quem tem miastenia. A gente tem sempre que pisar no freio antes de virar a chave, a gente tem que estar sempre coerente, a gente tem que viver sempre, assim, sabendo que, por mais que você esteja super bem, porque às vezes é um momento de euforia quando você toma corticoide, assim, logo no começo, que você fica assim, eu tô bem, vou fazer tudo que eu mereço e tal. Você até faz, mas depois vem aquela sensação ruim. E eu, por exemplo, eu tenho assim um monte de coisa. Eu tenho um problema no meu pé,
que já foi assim, já foi verificado de várias vezes, já foi feito ressonância magnética, tomografia, RM, TC, eita, ultrassom, um monte de troço, e ele diz que assim, que o que acontece é que eu tenho tipo assim uma inflamação nos meus dedos, então quando eu ando, principalmente com tênis, essas coisas que devia ser uma coisa confortável, pra mim, meu pé dói de um jeito que parece que tá quebrando, né? Então, já deram vários nomes, eu já fiz osteopatia, já fiz fisioterapia, acupuntura, tomei remédios. A única coisa que eu ainda não fiz foi infiltração. Até queria fazer, mas o médico disse que não. Ai, gente, então, a frase desse meu vídeo que eu queria falar para vocês, porque nós estamos aqui começando no calor. Então, o calor é preciso de paz, é preciso de tranquilidade, cabeça aberta, consciência de que a gente tem uma doença, que nós temos uma doença, que a gente tem uma doença, e que essa doença não é brincadeira, ela é séria. Então, mas que se a gente aprender a conviver com ela, lógico, a vida muda completamente. Por exemplo, eu não faço nada, cara, assim. A minha vida é quase que... Eu vivo assistindo filme, todos os Netflix da vida que tem, todos os streamings que tem, todas as séries. Eu nem gosto muito de série, porque série vicia, né? Mas filme, eu assisto um monte de coisa. Eu evito sair à noite, porque eu tenho muito sono. Assim, tem umas coisas assim, eu tenho gastrite atrófica também por causa do monte de remédio que eu tomei, então não posso tomar leite, não posso, assim, às vezes minha barriga incha e tal, aquela coisa. Ai, gente, é um horror. Mas, graças a Deus, Deus é maior que tudo. Deus tá sempre tomando conta da gente. Tenha certeza disso, Deus toma conta da gente sempre. E eu queria dizer pra vocês que aqui tá começando o calor, pessoal de Manaus, pessoal do norte, pessoal de Cuiabá, Amazonas, pessoal do Amapá, que tem miastenia, por favor, vamos ter cuidado, vamos puxar o freio, vamos cuidar da gente, vamos fazer as coisas com segurança para evitar ir para o hospital. Nessa época também tem muita doença assim, da área de respiração respiratória, e tem a dengue, porque os bichinhos começam a proliferar, eu, por exemplo, não tomo vacina pra nada, nem pra gripe, nem... Eu tomava no começo, mas depois o meu médico, tanto daqui de Manaus, como o médico lá de São Paulo, que eu faço tratamento em São Paulo, como também os médicos, tanto do HC de São Paulo, como do HC de Ribeirão Preto, todos eles dizem para eu não tomar vacina, porque eu tenho eu tenho algumas doenças autoimunes. Depois da miastenia, apareceu outras doenças autoimunes. Todas vieram depois da miastenia. Mas elas estão aí. E assim, eu tenho alguns colegas que tomam, e dizem que porque o médico mandou tomar, mas eu, sinceramente, eu não aconselho. Por mais que você fique bem na hora, no primeiro mês, a conta vem depois, entendeu? Então vamos ter cuidado, vamos ter carinho com o corpo da gente. E lembrando sempre que quem melhor cuida da gente é a gente mesmo, porque nós sabemos o que a gente sente. Nós sabemos o que acontece com o corpo da gente. E miastenia é uma doença autoimune que causa fraqueza muscular, e dores, e cãibras, e um monte de coisa. Só que ela não acontece para todo mundo igual, entendeu? Tem gente que só tem a ocular, tem gente que tem a generalizada, tem gente que fica fraca. Eu, por exemplo, se eu falar muito, começa a dar pigarro. E é horrível. É horrível, porque uma sensação horrível. Às vezes eu durmo com bala na boca, porque eu não consigo dormir, porque eu tô, sabe assim, fica aquele pigarro. Então,
eu tomo algumas vitaminas que eu acho que me fizeram muito bem, gente. Que é a coenzima Q10, que foi um neurologista que me passou aqui. Eu tomo faz muitos anos já. Eu tomo selênio por causa dos meus olhos, que foi um endocrinologista lá de São Paulo, caríssimo. Cara, pra vocês terem uma ideia, eu fui numa consulta com ele em 2010, em 2011, 2012, 2013, sei lá. Eu paguei R$800, era 1.000, mas se eu pagasse R$800, eu podia, se eu não quisesse o recibo, eu pagava R$800. Esse médico eu fui uma vez, nunca mais, nevermore, até porque não tem dinheiro assim pra estar gastando desse jeito. Mas ele me passou um remédio que nenhum endocrinologista me passa, que é o selênio, que é bom para quem tem oftalmopatia de Grave. E eu nunca mais deixei de tomar selênio. Eu tomo selênio todo dia. E todo tempo eu mando fazer, eu mando fabricar para mim num laboratório. E o selênio e a coenzima eu mando fazer para mim todo tempo eu tomo todo dia. Eu tomo ômega 3 também, porque eu tenho um problema de colesterol alto, e assim, meu colesterol é um pouco alto, meu HDL não é muito legal, entendeu? Assim, apesar de que meu triglicerídeos é mais ou menos legal, assim, às vezes ele fica ruim, mas na maioria das vezes ele tá bem. Mas aí, como eu também não posso tomar remédio para colesterol, porque ele me causa diplopia, e eu já fiz 2 vezes cirurgia de estrabismo, entendeu? Assim, que eu tava vendo duplo ir comigo. Assim, o pessoal que tem miastenia, por isso que eu falo, miastenia é diferente de uma pessoa para outra pessoa. Tem gente que tem a diplopia, aí toma um remédio e fica bem. Eu passei, assim, anos e anos com diplopia direto. Teve uma época que eu fiquei usando óculos de prisma, mas depois o ângulo era tão alto que nem óculos de prisma dava certo. E teria que ser um óculos assim, mais ou menos essa grossura. O médico falou, ia ficar esquisito demais, né? Mas eu passei um tempo usando óculos de prisma que resolveu. Mas eu tive que fazer uma cirurgia de estrabismo. Eu fiz uma em 2014 e fiz uma em 2018 agora. Uma médica sensacional, doutora Rosário, lá do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Gente, de novo, o motivo desse vídeo é para falar que você tem que pisar no freio antes de virar a chave. Porque miastenia não é brincadeira, mas dá pra gente levar de boa na lagoa, como fala lá os paulistas, de boa na lagoa. Então, é isso, gente. Um beijo, eu tô aí. Desculpa, nunca mais eu fiz vídeo. Eu fico pensando, eu vou fazer mas eu preciso fazer, porque às vezes eu tenho uns temas muito legais pra fazer e depois eu me perco. Tchau, gente. Boa noite.